Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Mel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de Fisiologia Veterinária no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje é a parte 3 da nossa aula sobre Fisiologia do Sistema Nervoso. Do ponto de vista funcional, o sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso somático ou voluntário, ou seja, o sistema nervoso, a parte do sistema nervoso que está relacionado com o meio ambiente, com as influências externas, tá certo? Então eles vão ter estímulos que vão atingir, vão sensibilizar, vão trazer essas informações pelas fibras aferentes, né, pelos nervos aferentes sensitivos, que vão chegar por meio dos esteroreceptores, porque tem contato com o meio externo, né? E vai processar essa informação no sistema nervoso e depois essa informação vai ser enviada como resposta pelas fibras eferentes, pelos nervos motores, até chegar nos músculos esqueléticos e causarem as reações necessárias, né? De contração, de relaxamento, de estiramento, enfim. O que está relacionado com essa resposta advinda de uma ação do meio externo, do meio ambiente. Então, o sistema nervoso somático, isso ocorre voluntariamente, conscientemente, tá certo? E também temos o sistema nervoso autônomo, também considerado como visceral, porque está relacionado com a parte interna, a parte visceral dos animais, ou involuntário, porque não tem um controle consciente, não tem um controle voluntário. Isso é parte do princípio da involuntariedade. Então, por fibras aferentes, né, sensitivas, que são também chamadas de viscereceptores ou viscereceptores, estão nas vísceras, vão ser estimulados, vão chegar no sistema nervoso, vão ser processados as informações para se ter uma resposta que vai ir por meio das fibras eferentes ou motores para ocorrer as ações necessárias, as respostas necessárias no músculo liso, músculo cardíaco e glândulas, né? Enfim, então tudo isso aqui ocorre autonomamente, automaticamente ou também involuntariamente, né? Porque é visceral. Eu não vou cortar nada disso aqui não, vocês dão risada aí, não tem problema não, mas é assim mesmo, entendeu? É autonomamente, automaticamente, isso aqui ocorre internamente. Aqui, pessoal, temos uma imagem muito didática de mostrar como é que o sistema nervoso somático, voluntário, né, ele atua, tá certo, pessoal? Então temos aqui ó, os receptores, né, os esteroreceptores, são receptores externos no músculo, na pele, enfim, nos tendões, nos locais onde vão estar mais relacionados com o meio externo, né? Também nos olhos, orelhas, enfim, onde vai estar relacionado com alguma informação, algum estímulo do meio externo. Esses são classificados com as funções sensoriais somáticas, porque elas são percebidas, elas são conscientes, tá certo, pessoal? Então, quem é que vai perceber isso? Essas informações vão chegar lá no encéfalo, então vai ser percebido, né? Vai ser processada, vai ser integrada lá no encéfalo, sistema nervoso central, tá? Então, elas vão levar essas informações onde vai chegar no córtex cerebral, na sua porção sensitiva. Então vai ser processada essa informação que vai sair depois por meio do córtex motor. Então chegou pelo córtex sensitivo, vai ser processado ali, e no córtex motor vai levar por meio das fibras, o que é agora, quando chega é aferente, e quando está saindo do cérebro, né, quando está saindo do sistema nervoso central, é por meio das fibras eferentes, tá, dos neurônios motores, para emitir uma resposta, ou seja, uma reação ao ocorrido, tá certo? Então é aquela questão que a gente fala de uma ação-reação, né? O mecanismo de feedbacks, enfim, do que vai estar ocorrendo. E tudo isso ocorre, pessoal, de forma consciente, de forma voluntária, ou seja, de forma somática. Então, pessoal, o sistema nervoso autônomo, que também é conhecido como visceral ou involuntário, ele está relacionado com funções involuntárias do corpo, né? Funções que precisam estar ocorrendo sem a consciência dos animais, sem que ele esteja pensando que tem que fazer aquilo ou não. Ocorre involuntariamente, ocorre automaticamente, autonomicamente, né? Então, funções como do sistema cardiovascular, respiratório, do sistema endócrino, digestório, enfim, tá? Isso vai ocorrendo normalmente, automaticamente, tá certo? O sistema nervoso autônomo ele também pode ser dividido em simpático e parasimpático. Então, são partes do sistema nervoso autônomo que vão ocorrer também de uma forma involuntária, né, inconsciente,
mas que tem ações antagônicas. A gente vai ver mais para frente alguns exemplos ali de quais são essas ações, mas só para lembrar, assim, o simpático é aquele que está mais relacionado às questões de luta ou fuga, que precisa de uma aceleração do coração, uma melhor capacidade respiratória, enfim. Já o parasimpático é aquele que vai fazer mais um relaxamento dessas funções, vai diminuir o metabolismo do animal em algumas situações, salvo algumas especificidades que a gente vai falar daqui a pouco, como em relação à digestão, tá certo? E aí, para ocorrer essas funções simpáticas e parasimpáticas, a gente observa que, com base na origem anatômica de seus neurônios pré-ganglionares e nos neurotransmissores que são liberados nos órgãos-alvos, então o sistema simpático, né, do sistema nervoso autônomo, ele vai ter origem tóraco-lombar, e o sistema parasimpático vai ter origem crânio-sacral. Vocês vão ver isso melhor na próxima imagem que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, essa é uma imagem fantástica, muito didática, que ela mostra aqui tantas ações que ocorrem no sistema parasimpático e também as ações que ocorrem nos órgãos-alvos do sistema simpático, né, sistema nervoso simpático. E também mostra anatomicamente as origens desses neurônios, né? Então, uma das diferenças anatômicas está relacionada à localização dos neurônios pré-ganglionares, ou seja, nos locais no sistema nervoso central de onde vão emergir esses nervos periféricos que vão compor esse sistema nervoso autônomo, tá certo, pessoal? Então, no sistema nervoso parasimpático a gente vê que é onde as origens deles, craniana, né, onde tem os nervos cranianos ali saindo ali debaixo do encéfalo, tá? E na região sacral, nas regiões de nervo da região do saco, então lá embaixo. Então você vê até que eu coloquei aqui, ó, nesse lado onde tem o parasimpático, tem ali CS embaixo, é porque está mostrando que é a região crânio sacral, tá certo? E os nervos do sistema nervoso simpático, eles vão emergir das regiões vertebrais torácicas e lombar no dorso, e por isso é chamado de tóraco-lombar. Então a gente observa aqui, ó, até como eu coloquei na região do simpático ali, um TL ali embaixo, porque fala de tóraco-lombar. Então isso aqui está mais nessa região, essa extremidade média aqui, nessa parte mais central da medula, tá certo, pessoal? Então os nervos motores referentes dos dois sistemas nervosos, tanto simpático quanto parasimpático, eles vão ser constituídos por uma sequência de dois neurônios, tá certo, pessoal? Sempre vão ter dois neurônios ocorrendo. O primeiro neurônio, eles vão ter o corpo celular no encéfalo ou na medula espinhal e vai prolongar seu axônio desde essa estrutura do sistema nervoso central até um grupamento de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central, onde é chamado de gânglio autonômico, tá bom? Então, o neurônio pós-ganglionar simpático, ele é mais longo que o correspondente neurônio pré-ganglionar. Então, a gente observa aqui, ó, nessa parte simpática, esses gânglios simpáticos aqui, ó, o primeiro neurônio, que ele está saindo da medula, até chegar nesses gânglios, ele é bem mais curto. Já o segundo, que é o pós-ganglionar, ele é mais longo. Diferente no parasimpático, que o primeiro é mais longo e o segundo é mais curto. Observem na imagem, tá certo? Então essa diferença do curto neurônio pré-ganglionar simpático e o neurônio pré-ganglionar parasimpático, que é bastante longo, eles vão se originar dos núcleos, né, grupamento dos núcleos no encéfalo e vários nervos cranianos, também da região sacral. Mas o do gânglio simpático, ele origina desse meio. Então você observa mais uma vez a região tóraco-lombar e a outra região crânio-sacral, tá? Outra coisa que a gente pode observar aqui é que no contraste, né, desse pré-ganglionar simpático que termina perto da medula espinhal, o neurônio pré-ganglionar parasimpático ele vai estender diretamente ao órgão-alvo, onde vai fazer uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar curto no órgão-alvo. Então, consequentemente, esse neurônio pré-ganglionar parasimpático é relativamente longo quando comparado com o curto neurônio pós-ganglionar. É o que a gente vê aqui. Essa diferença anatômica é importante porque quando a gente fala de simpático, são ações mais rápidas, são ações que precisam de uma ação. O simpático, o sistema nervoso simpático, está relacionado à questão de luta ou fuga, né? Então, aqui, olha, vamos ver essas ações aqui, ó. Nessa primeira, quando ele vai ali para a visão, né, pro olho, ele dilata a pupila, porque para ter uma maior capacidade de visão, né, de abertura de luz, enfim, de percepção de imagem, tá certo? Vai inibir a salivação, porque não é hora de ocorrer digestão. Vai relaxar os brônquios para que entre mais oxigênio, para que ele consiga
fazer com que o animal tenha uma capacidade respiratória maior, vai acelerar os batimentos cardíacos para mandar mais sangue para todo o corpo, para oxigenar esse corpo, para que o animal possa correr, fuga, para ele possa lutar, para que tenha atividade, tá? Na mesma forma aqui, ó, aí não só acelera tudo e corre, ele inibe a atividade do estômago e do pâncreas, porque nessa hora não é para fazer digestão, nessa hora é para todo o sangue, né, todo o organismo está aqui em luta ou fuga, tá certo, pessoal? Por isso que aqui ele inibe a atividade do estômago e do pâncreas. É uma das coisas que a gente vê de diferente, que o parasimpático é tudo meio que relaxando, diminuindo, mas quando tá tudo relaxado, o estômago, né, ele vai estar sendo estimulado e o pâncreas também para ocorrer a digestão. Por isso que é sempre bom, né, quando nós, os animais, nos alimentamos, tenhamos um período de descanso, um período de menor atividade, para que essa digestão ela seja feita corretamente, porque se não tiver esse período de descanso, como é que vai ter essa competição de sangue, de nutrientes com o processo digestivo para ir para a musculatura e correndo o risco de ocorrer indigestões. Essas indigestões podem ser até fatais, dependendo dos casos, tá certo? Estimula a liberação de glicose pelo fígado. Por quê? Porque tem que correr, tem que lutar, precisa de energia, então vai liberar glicose. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, então isso aqui é para deixar o animal mais alerta, o mais naquela adrenalina, naquela euforia, tá certo? Vai relaxar a bexiga aqui, quando tem que promover a questão da parte da micção, né? E vai promover a ejaculação. Então o simpático ele está ali relacionado na ejaculação, né? Na hora da procriação. Já o parasimpático, como a gente vê, ele está mais relacionado ao relaxamento. Então ele vai contrair a pupila, né? Quando está na questão de o animal ele fica mais no escuro, mais uma forma que ele tem que relaxar ali, ele tem que diminuir esse excesso de luz e tudo que tem, né? Ele vai contrair, né? Estimula a salivação, já pensando no que? Na digestão depois, que vai estimular a atividade do estômago e do pâncreas. Reduz os batimentos cardíacos, tá? Porque o animal ele vai entrar numa bradicardia, ele vai diminuir, ele está em relaxamento. Contrai os brônquios, porque não está precisando mandar tanto oxigênio para dentro do sistema respiratório, tá? Estimula a atividade do estômago e do pâncreas, então é a hora de fazer a digestão. Da mesma forma, estimula a vesícula biliar para fazer a continuação ali dos processos digestivos, tá? Na liberação da bile, né? Então vai contrair a bexiga também, quando precisa também, junto com a questão da micção ali, né? Na parte de fazer essa urina, né? E promove a ereção. Então a ereção nos animais também, seja animais humanos e animais, ela faz parte do parasimpático. Então às vezes a gente pensa que o ato sexual e tudo é de euforia e tudo, tem adrenalina e tudo, mas se tiver num estado de muito estresse, muito alerta, muita luta ou fuga, o animal ele acaba não tendo a ereção, porque ele está muito nervoso, ansioso. Então a ereção precisa que o animal esteja tranquilo, relaxado. Claro que no processo da relação sexual e tudo vai ocorrer um momento que ele fique excitado e tudo, mas essa excitação ela é promovida pelo sistema parasimpático, porque precisa do relaxamento, né? Precisa que o animal esteja tranquilo para que haja essa vasodilatação no pênis ali, para que ocorra a ereção. Então isso é fisiológico. Da mesma forma a gente vê quando o animal está com muita ansiedade, muito nervoso, ele não vai conseguir ter a ereção, porque o sistema simpático vai estar predominando e não tanto o parasimpático, e nesse caso é preciso para a promoção da ereção. Então aqui a gente vê, né, nessa imagem a anatomofuncionalidade, né, das regiões de onde partem, como partem, né, por que um gânglio ele é mais curto que o outro, por que o outro é mais longo e como é que ocorre. Então aqui está resumindo todas essas funções simpáticas e parasimpáticas. Eu costumo dizer que o simpático é aquele sistema, né, como eu falo o nome, simpático é aquele que é o que está mais alerta, é o que está mais correndo, né, aquele que conversa com todo mundo, a pessoa simpática, né, e o parasimpático é o mais quieto, é o mais retido, é o mais tímido. Mas muitas das vezes no simpático vão ter ações que elas são inibidas, né, como a parte da inibição da atividade do estômago e do pâncreas, então é a parte que ela vai ficar mais tímida. E contrariamente também no parasimpático vão ter atividades que vão ser mais
exacerbadas, como é da parte da estimulação da saliva e da atividade do estômago do pâncreas, bem como também a promoção da ereção. Então nessa imagem a gente consegue ver realmente o que ocorre na resposta simpática e o que ocorre na resposta parasimpática. A resposta simpática é o que? Luta ou fuga, tá correndo ali da cobrinha, né? Então ele vai estar em atividade, predomínio da atividade simpática, correr, taquicardia, aumento respiratório, enfim, entendeu? Então ele tem que dar um jeito de fugir, ele tem que dar um jeito de proteger. Já a resposta parasimpática é aquela que vai estar em repouso, vai ocorrer também a digestão. Então é o predomínio da atividade parasimpática. Então todos os órgãos eles vão estar, né, esses sistemas vão estar em repouso, eles vão estar em uma atividade mais baixa, salvo a atividade da digestão, que ela está ocorrendo. Mas lembrando que o processo digestivo ele precisa que o organismo esteja num equilíbrio basal, ele esteja de uma forma mais tranquila para que ocorra corretamente essa digestão. Então, pessoal, para falar sobre a neurotransmissão do sistema nervoso autônomo, né, como é que ocorrem essas transmissões, são por meio de neurotransmissores, né? Então, todos os neurônios pré-ganglionares são colinérgicos, independente, né, se são do sistema nervoso simpático ou do parasimpático. Então, é acetilcolina ou substâncias semelhantes a elas, quando aplicadas ao glândula, vão estar excitando esses neurônios pós-ganglionares do simpático como do parasimpático, né? Então, falando primeiramente do simpático, então do neurônio pré-ganglionar ali, né, a acetilcolina ela vai estar sendo liberada e vai para o pós-ganglionar, que vai liberar noradrenalina, né, ou norepinefrina. Então, nesses neurônios adrenérgicos que eles vão receber, são ditos por neurônios adrenérgicos, por essa estimulação de adrenalina, né, vão estimular a glândula suprarrenal, que é onde vai produzir a questão da adrenalina, epinefrina em maior quantidade, liberando na corrente sanguínea essa maior quantidade de adrenalina. Isso vai estimular, preparar o corpo para a situação de luta ou fuga, né? Essa situação de estresse. Então vai ativar em receptores alfa-1 adrenérgicos a atuação nos vasos sanguíneos, na pele, né? Ocorrendo ali vasoconstricção quando necessário, né? Para mandar o sangue para os músculos, né? Do trato gastrointestinal para o rim, tá certo? Então vai ocorrer também receptores beta-1 adrenérgicos para aumentar a frequência cardíaca e força, né? Falando ali quando fala dos vasos sanguíneos, tirou da pele, mas mandou para onde? Para os músculos, para ocorrer a maior capacidade de contração, a maior capacidade de corrida, de fuga, né? De alerta, de defesa, tá certo? Então da mesma forma, o beta-1 adrenérgico aumenta a força, aumenta a frequência cardíaca, isso está relacionado à função muscular, tá? Receptores beta-2 adrenérgicos vai fazer uma broncodilatação, ou seja, vai aumentar a capacidade respiratória que o animal tem. Então aqui, nessa primeira neurotransmissão, né, quando a gente fala do sistema simpático, então está mais relacionado principalmente com a adrenalina, noradrenalina, tá certo, pessoal? Já no caso da neurotransmissão no sistema nervoso autônomo parasimpático, também começa com a liberação da acetilcolina e continua com a acetilcolina. Então por isso ele vai estimular neurônios colinérgicos, né, que é relacionados com acetilcolina, e receptores colinérgicos também. E esses receptores serão receptores muscarínicos e receptores nicotínicos, que vão estar relacionados, como a gente já viu ali, sistema parasimpático é mais a parte do repouso e da digestão. São essas as funções relacionadas, né, à liberação desses neurotransmissores e dos seus respectivos receptores, para que ocorra ali contração da pupila, para que haja a salivação, haja atividade digestiva, né, atuação do estômago, do pâncreas, tá certo? Para que haja uma diminuição da atividade dos brônquios, né, um fechamento, um colabamento dos brônquios, né? Não porque a gente viu no sistema simpático, ele faz esse dilatar, tem uma broncodilatação, aqui tem uma broncoconstricção, tá certo? Então isso aqui é a questão da mais parte do repouso e digestão, essa neurotransmissão, porque o pós-ganglionar vai ser a acetilcolina, que vai ativar esses receptores colinérgicos. Pessoal, e existe um tipo de resposta que ela é até mais rápida de ocorrer, que ela é conhecida como reflexos. Então os reflexos, pessoal, nada mais são do que respostas automáticas, né, rápidas, a estímulos concebidos para proteger o organismo e manter a homeostasia, tá? A homeostase. Então esses reflexos podem ser somáticos, né, quando
eles são envolvidos a contração dos músculos esqueléticos, tá? Então isso aqui ele vai ter ali uma voluntariedade, mas é tão rápido, o reflexo é tão rápido, né? Como a gente fala, tive um reflexo ali, ou percebeu, uma coisa é tão rápida que às vezes é até meio que inconscientemente. E isso ocorre até autonomicamente, regulando os músculos lisos também, cardíaco e glândulas. Então ele pode ter esse envolvimento consciente, mas ele é tão rápido que chega a ser, até a gente pode dizer, inconsciente, né? Por ser um reflexo, uma resposta muito automática. E também autonômico, né? Quando ele está mais internamente, regulando o músculo liso, cardíaco e glândulas. E da mesma forma também a gente vê a questão do arco-reflexo, uma resposta mais rápida, né? Que, por exemplo, aqui na pele teve a sensação de dor, uma sensação de dor na pele do dedo, né? Devido a um aumento de temperatura, uma pressão. Então, dependendo do que for que tem que retirar aquele dedo, aquela mão daquele local, aquela pata, né? Um exemplo, os animais. Então, vai levar no neurônio sensorial, vai levar esses impulsos à medula espinhal rapidamente, ó. Tá vendo que tá formando aqui um arco-reflexo. Esse neurônio de associação vai levar impulso do neurônio sensorial ao neurônio motor, então já é muito mais curta essa resposta, né? Formando um arco, que é um arco de reflexo, que já vem para o neurônio motor, que leva os impulsos diretamente da medula espinhal até o músculo. Então é chegando na medula e voltando diretamente para o músculo, onde ele tem que fazer a determinada ação ou de contração para retirar essa estrutura que está sendo danosa, danificada ali, para que não tenha nenhum problema. Então por isso que é chamado também, temos o reflexo, resposta automática, e o arco reflexo é quando é mais rápido ainda, que ocorre diretamente de um neurônio sensorial para o neurônio motor, formando esse arco. Bom pessoal, essa foi a parte 3 da nossa aula de fisiologia do sistema nervoso, tá? Ainda temos uma parte, espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida pode falar comigo, e vamos que já está acabando o assunto, tá? Falta só uma parte. Força, continue estudando pela literatura recomendada e vejo vocês até a próxima aula, pessoal.